Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. E hoje nós vamos de mais um passo a passo. Você vai aprender a fazer essa linda touca culinária ou touca cirúrgica. Então vamos lá. E para começar a fazer a touca, você vai precisar fazer um molde de 18 centímetros e meio de comprimento por 7 centímetros em uma das pontas. E você pode marcar 2,5 do outro lado. E depois que você fez os dois pontos de 2,5 e 7, você vai ligar eles em uma linha diagonal, desse jeito. Esse molde é da faixa que fica sobre a testa. Como a folha de sulfite estava dobrada, eu cortei o molde 2 vezes. E eu vou colar aqui com a fita, que vai formar um molde só. E a gente vai passar para o tecido dobrado, que vai sair assim. Você vai cortar 2 moldes de uma vez só. E feito isso, você vai cortar também uma tirinha de tecido de 6 por 60 e vai reservar. E um quadrado de 40 por 40. Esse quadrado você vai dobrar ele 2 vezes, desse jeito. E nessa parte de cima que está dobrada, você vai começar a medir 20 centímetros. Segura a fita na parte de cima e vai girando ela na parte de baixo e marcando sempre os 20 centímetros. Depois que você marcar até em cima, é só você ligar os pontos e recortar. Quando você recorta, já vai formar o círculo da nossa touca. E agora a gente vai voltar naquela tira de 6 por 60, você vai dobrar ao avesso e vai passar uma costura aí, uma costura reta para fechar a tira. E depois você vai desvirar ela. Eu passei o ferro e passei 2 costuras nas laterais de um lado e do outro. Depois que você fez isso, você vai cortar um elástico de 20 centímetros. E eu vou estar colocando com grampo, você pode colocar com clipes, é só você ir puxando aos poucos, certo? E quando estiver chegando perto da ponta do elástico, você vai pegar e vai prender com alfinete, para que esse elástico não solte. Você vai fazer isso de um lado, desse jeito, e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Quando estiver chegando perto da ponta, você vai prender também com alfinete. E depois que você prender as 2 pontas, a gente vai passar uma costura reta para fechar essas 2 partes, assim. Agora a gente vai voltar naquela parte da faixa. Aqui eu marquei onde que é o meio. Você pode dar um pique ou até mesmo colocar um alfinete, porque depois a gente vai precisar dessa marcação. E a gente vai pegar essa parte do elástico, vai colocar no meio do tecido e vai dobrar o tecido assim. E prender também com o alfinete de um lado e fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, é muito importante que esse elástico fique reto. Se você deixar ele torto, depois vai dar errado. Então, preste bastante atenção nessa parte. E depois a gente também vai passar uma costura nas 2 pontinhas aí. Ficou assim. Agora a gente vai desvirar o tecido e vai passar uma costura nessa parte de cima, tá bom? Com a costura reta. Assim, gente, vai ficar assim. Agora a gente vai voltar para a parte do círculo. Eu estou marcando a metade aqui com a caneta e você vai marcar a outra metade. São 4 pontos que você vai marcar. Estou marcando com a caneta, se você quiser fazer um pique ou colocar alfinete também dá, tá bom? Marque as 4 partes com a caneta e a partir de um desses pontos que você marcou, a gente vai começar a fazer as pinças. Estou colocando 3 dedos para fazer cada pinça. Uma pinça de mais ou menos 1 centímetro, tá bom? E a medida mais ou menos desses 3 dedos vai dar 5 centímetros. E quando você chegar no próximo ponto, você vai virar as pinças ao contrário. Aqui a gente vai fazer as pinças na metade do tecido, tá bom? E eu consegui fazer 5 pinças para cada lado, que deu a medida certa para a gente colocar a faixa.
Vai fazendo as pinças aos poucos que você vai conseguir. Você pode fazer mais ou menos pinças, vai depender da espessura de cada pinça que você fazer. E o que importa, gente, é dar a medida da faixa, tá bom? É só você ligar aí os pontos que você marcou com a caneta, com o alfinete, que vai dar no meio das pinças. Prende o meio e depois você prende as pontas, desse jeito, com o alfinete de um lado e do outro para não soltar. Se você quiser costurar também as pinças antes, pode costurar e depois prender na faixa. Aqui eu prendi tudo e costurei e ficou assim. E já na parte do elástico você vai encontrar também o meio, a metade do elástico, que você vai marcar com a caneta, dando um pique ou colocando um alfinete. E com o alfinete você vai unir a parte do elástico com a parte da touca, que já está marcada, tá bom? Onde que é o meio aí. Eu vou começar a costurar a metade e depois eu vou costurar a outra metade. Na hora de você costurar essa parte, gente, é importante você puxar a parte do elástico e ir arrumando aos poucos aí na parte da touca. Vai puxando o elástico aos poucos e vai costurando até dar a medida da touca, tá bom? Vai fazendo devagar que você vai conseguir. Costurou a metade, aí você vem e costura a outra metade, para ficar mais fácil. E como eu só tenho essa máquina, gente, eu não tenho outra máquina de Everlock, eu passo o zigue-zague e depois uma costura reta, para ficar um acabamento melhor. Depois que você costurar, não esquece de passar o ferro para abaixar as pinças. E vai ficar assim a nossa touca. Já é a segunda vez que eu faço essa touca. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, tá bom? Obrigada a todos. Jesus te amo.